Olá, aqui é a Angeli, bem-vindo ao meu canal, tudo bem com você? Hoje eu vim trazer uma palavra que está em 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 10. Diz assim: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Esse texto vocês devem conhecer, você deve conhecer quando conta a história de Paulo, né? Quando Paulo teve um espinho na carne e que ele pediu a Deus 3 vezes para que Deus tirasse esse espinho da carne dele, que lhe estava causando sofrimento. Então Deus fala para ele, lá no versículo 9: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então eu gostaria de frisar aqui, né, nesse versículo 10 que nós lemos, pelo que sinto prazer nas fraquezas, e o finalzinho, porque quando sou fraco, então é que sou forte. É maravilhoso a gente pensar que Deus faz isso conosco, né? Quando nós somos fracos, Ele nos faz fortes na fraqueza. Então eu estive pensando, né, refletindo sobre esse versículo, a questão da humildade, porque da humildade, da verdade, da sinceridade, que esse versículo nos leva, esse texto nos leva a refletir sobre isso, porque há situações na vida em que nós temos às vezes vergonha de mostrar nossa fraqueza para os outros, né? Porque dentro de nós mesmos, às vezes mesmo sem a gente perceber, a gente manifesta o orgulho. E às vezes a gente nem sabe que aquilo é orgulho. Então, todos nós temos algum tipo de dificuldade. E isso é uma coisa que Deus coloca, Deus permite justamente porque Ele quer que nós reconheçamos, que a gente seja sincero e reconheça para a gente crescer. Porque imagina, né, gente, se a gente não tivesse defeito nenhum, não tivesse falha nenhuma, a gente ia se achar até melhor que Deus. E Deus não quer isso nas nossas vidas, Ele quer um coração humilde diante dele. Então eu tava pensando assim, sabe, situações que a forma como Deus trabalha na nossa vida. Porque há momentos em que nós, às vezes, temos dificuldade, vergonha de falar para os outros alguma dificuldade nossa, pedir ajuda em muitos momentos. E acaba com isso a gente impedindo Deus de agir. Como que isso acontece? Acontece pelo seguinte, que Deus, ele nos fez com habilidades, mas também tem algumas áreas que uma pessoa pode fazer melhor que eu. E ao mesmo tempo, a fraqueza também ela pode se referir a um momento difícil, né, em que a gente se encontra, às vezes triste, abatido, situações na vida em que a gente vai precisar de ajuda. Então, o que uma pessoa que não entende, né, que Deus tem um propósito em tudo, o que ela faz? Às vezes ela se isola, às vezes ela quer mostrar para todo mundo que tá tudo bem, mesmo não estando. Então, às vezes até inventa, não, tá tudo bem, tudo certo, mas todo mundo tá vendo que não tá tudo bem. Então, o que essa pessoa tá fazendo aí quando a gente tem esse tipo de atitude? A gente tá impedindo Deus de fazer aquilo que Ele pretende fazer por meio de nós, porque eu creio que toda situação difícil que nós passamos, Deus tem um propósito de ser glorificado naquela situação e ao mesmo tempo de nos refinar, de nos fazer sermos ainda, de nos experimentar para que nós sejamos ainda melhores, nos aperfeiçoar. Então, se eu tô passando um momento difícil, né, ou tô com dificuldade em alguma área e eu não consigo compartilhar aquilo com alguém por orgulho, e às vezes pior ainda, eu faço de conta que tá tudo certo, eu tô impedindo Deus de agir. Por quê? Porque quando eu tenho um testemunho de algo que Deus fez na minha vida, aquilo ali vai glorificar o nome dele.
E Deus, ele quer trabalhar em nossas vidas o tempo todo. Então, a partir do momento que eu escondo aquilo das pessoas, isso não quer dizer que eu tenho que ficar contando a minha vida tudo para qualquer pessoa. Não é isso. Mas às vezes a gente tem mania de fazer de conta que tá tudo bem. Às vezes a gente se coloca máscaras, né? A gente às vezes finge até ser outra pessoa, né? E é disso que eu tô falando. Então, nesse caso aí, Deus às vezes ele te deu aquela aprovação para que você vença e glorifique o nome dele. Aí se você esconde aquilo de todo mundo, como que ele vai fazer um milagre, né, naquela dificuldade sua? Porque se o propósito dele é que as pessoas vejam ele trabalhar na sua vida e você não passa verdade, sinceridade, ele não vai fazer. Porque que testemunho que você vai dar para o mundo? Como é que você vai chegar para alguém e falar assim: olha, fulano, Deus fez isso na minha vida, mas a pessoa vai te questionar: mas ele fez como? Não estava tudo bem? Você não precisava disso? Como que Deus interviu? Né? Então, assim, Deus ele permite isso para que a gente reconheça. E é pela graça dele que nós somos, né? Como ele disse para Paulo: a minha graça te basta. O que eu queria, né, que você refletisse: como tem sido a sua vida? Você tem escondido fraqueza só para mostrar que tá tudo bem? Você tem colocado máscaras ou você tem sido sincero? Se posicionado com sinceridade, com verdade, com humildade diante de Deus e das pessoas? Porque não se esqueça que quanto mais nós nos humilhamos na presença de Deus, mais Ele nos exalta. Porque lá em Provérbios diz que a humildade precede a honra. E toda a honra e toda a glória tem que ser dada ao Senhor. Quando nós pensamos que aquilo é pela nossa força, Deus não faz. Porque nós fomos criados para a honra e glória dEle. Então, se eu consigo fazer aquilo sozinho, as coisas sozinhos, quer dizer que eu não preciso do Senhor, né? Então, assim, que você possa tomar cuidado, né? E se derramar, se humilhar diante de Deus. E se houver alguma dificuldade, não fique sozinho, não esconda isso das pessoas, sabe? Porque às vezes Deus ele vai colocar pessoas no seu caminho para te ajudar. Então, se você insistir em fazer de conta que tá tudo bem, como que que as pessoas vão identificar que você precisa de ajuda, né? Porque nós precisamos uns dos outros e nós aprendemos uns com os outros. Então, que sejamos atentos a isso, né? Que nós sejamos verdadeiros, humildes e sinceros. Um abraço, que Deus te abençoe. Não esquece de compartilhar, curtir, para que as pessoas possam ver esse vídeo. Mais pessoas possam ver esse vídeo. Até o próximo vídeo. Tchau!